Meus amados, graça e paz, sejam bem-vindos ao canal Voz das Nações. Obrigado pela sua atenção, pela sua participação, pela sua ajuda. Se inscreva, se não é inscrito, deixa o comentário e compartilha. E deixa eu ver o que mais tem que fazer. E dá o like e fica junto com a gente até o fim. Vamos que vamos, meu querido, com mais este tema fortíssimo. As ditas igrejas não creem na Bíblia. Olha a prova. Será que nós temos dúvida concernente a isso? Meu querido, isso que se chama de igreja, que eles falam assim, a palavra de Deus, a Bíblia, isso tudo é uma farsa, é uma vergonha. É uma vergonha. Eles usam a Bíblia para chamar Deus de mentiroso. Eles pegam a Bíblia, manipulam para prender pessoas, para aprisionar pessoas, para colocar pessoas nas jaulas, coloca pessoas cativas, pessoas com medo, pessoas que não sabem se vai para o céu, se vai para o inferno, e que uma hora está no céu, uma hora está no inferno, e que tem que dar o dízimo, que senão está lascado, e que tem que andar debaixo da bênção do homem chamado pastor, que é o semideus, e outras vergonha. Isso que se chama de igreja, meu querido. Aqui, dá vontade de... Não, nem vou falar. Aqui, eu vou mostrar para você a prova, ou as provas, do jeito que você quiser, só no livro de Hebreus. Eu já, em algum momento eu já mostrei isso, mas eu vou mostrar hoje novamente, só para você ver. Só no livro de Hebreus, mas é de Gênesis a Apocalipse. Esse negócio que se chama de igreja, meu querido, são anti-Deus, anti-Bíblia, anti-Cristo, anti tudo que se chama Deus. Esses homens, meu querido, com anéis, graduados, líderes, eles veio para roubar, matar e destruir com engano, que eles têm uma missão, enganar você. E se você for otário, você cai na laia desses caras. São otários que estão com as vendas, porque nos dias de hoje, sabe por quê, meu querido? A trombeta da graça já tocou. A trombeta da graça tocou. Se o camarada continuar debaixo desse besterol, dessa máfia, dessa, sei lá como é que chama mais, é porque a pessoa quer. Eu conheci o Evangelho há aproximadamente uns 5 anos. Só que antes disso, meu querido, a trombeta da graça não tinha tocado. Ninguém tinha falado do Evangelho para mim. O dia que alguém falou do Evangelho para mim, mesmo eu sendo pastor, presidente de um ministério, próspero, mesmo eu tendo regalias, eu falei, não, pelo amor de Deus, deixa eu ver isso aqui. E fui aprofundando, e meu querido, pelo amor de Deus. Então, vou te provar só dentro do livro de Hebreus, que eles não creem na Bíblia, que eles são anti-Bíblia, anti-Deus, e tudo isso é como se for, a palavra é lobos vestidos de ovelha, ou seja, pessoas que não creem em Deus vestido de pessoas que creem em Deus. O sistema é assim, produz pessoas assim. Ou seja, as ditas igrejas é uma instituição contra Deus que faz as pessoas que não têm conhecimento olhar e falar que é de Deus. Olha só, vamos lá, vamos para a Bíblia. Vou te mostrar na Bíblia. Vamos lá, só Hebreus, hein? Só no livro de Hebreus. Algumas passagens de Hebreus. Isso é em toda a Bíblia. Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-lhes nestes últimos dias pelo Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 1. A pergunta que eu faço: as ditas igrejas creem nesse versículo? Creem nisso? É óbvio que não creem. Não crê não, meu irmão. Porque o versículo está dizendo, o escritor da carta aos Hebreus está dizendo para os hebreus que, olha só que ele falou assim: a nós falou-nos nestes, olha o pronome demonstrativo, nestes últimos dias. Quais eram os últimos dias então?
É o que nós estamos vivendo ou o que o escritor e os hebreus estavam vivendo há 2000 anos atrás, hein? Uma criança do prezinho, lê esse versículo, respeita as palavras, respeita a colocação e vai dizer, os últimos dias foram há 2000 anos atrás. E os últimos dias, não é o último dia do planeta Terra não, que é outra mentira das ditas igrejas, que o planeta Terra não vai ter fim, meu irmão. Eclesiastes 1:4. Então, ó, nestes últimos dias, os últimos dias do sistema judaico, da antiga aliança, o mundo que teve o fim é o mundo Aion. Ah, pelo amor de Deus. Então, capítulo 1, versículo 1. Prova aí. Eles creem? É claro que não crê. E você sabe que não crê. Então, para que falar que o camarada crê se não crê? Então, eu vou para ganhar tempo. Deixa eu aqui correr aqui. Vamos para o capítulo 6. Capítulo 6, só para ganhar tempo. Olha aí. Vou ler só a primeira parte. Só a primeira parte. Hebreus 1, capítulo 6, versículo 1, dizendo: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. E aí? Pelo que deixando. Você sabe o que é deixar, professor da escola dominical? É para deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. Eles creem nisso? Não creem. Eles sabem o que é isso? Não sabem. Não sabem. Por quê? Porque o sistema não deixa. Não tira o véu da mente, do entendimento, dos olhos dessas pessoas. É para deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. Que rudimentos são esses? É os rudimentos que o Jesus de Nazaré ensinou. Jesus de Nazaré, ele foi circuncidado. Ele participou das festas judaicas, como a Páscoa, por exemplo. Ele ensinou e mandou fazer e passou pelo processo do batismo em águas. Ele, circuncisão, etc, 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 etc. Mas era o quê? Rudimentos que serviu para os judeus do primeiro século. Nós agora, meu querido, nós depois do ano 70 DC, nós vivemos o Romanos 7:4. Nós seguimos o Jesus ressuscitado e não o Jesus de Nazaré nos itens dos rudimentos, é isso, nos rudimentos, dos preceitos, tá bom? Nesse quesito, tá bom? Vamos lá. Vamos para mais uma. Deixa eu ver aqui mais uma. Vamos aqui. Só no livro de Hebreus, tá bom? Só mostrando para você que as ditas igrejas não creem. Não creem. Olha aqui. Olha aqui. A pergunta é, eles creem nisso aqui? Deixa eu tirar essa de baixo aqui. Tá só de cima, ó. Hebreus 9:6. Doutra maneira, necessária lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Olha, as ditas igrejas creem nisso aí, meu querido. Eles creem nisso aí. Sabe o que eles fazem com esses versículos que eu estou mostrando? Eles pegam esse versículo e começam a falar assim, ó, toma na catica, tuturu, tututu, pintinho misturado com fubá, faz angu com farinha e feijão, para não deixar a pessoa que pode ser retardado mental. Pode pegar uma pessoa retardada mental, que ela consegue ler da seguinte maneira, ó, de outra maneira necessária lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora... Você sabe o que significa essa palavra agora? Se não sabe, você tem que voltar para o pré. Tem que volta a estudar, pelo amor de Deus. E olha que eu sou ruim de português. Não, eu estou falando pelo amor de Deus. Mas agora, você acha, o cidadão, você acha que agora está falando do agora do século 21? Ou é do agora do escritor da carta dos Hebreus e dos Hebreus lá do primeiro século? Mas agora, na consumação do século. Então o século vai ser consumado ou foi consumado? Me responde isso aí. Eles creem? Não creem. Por quê? Porque as ditas igrejas, meu querido, são os demônios dos dias atuais. O Satanás, que é anti-Deus, anticristo. É ante tudo que se chama Deus. Aí, olha só, eu vou seguir. Uma vez se manifestou... Para fazer o quê? Jesus se manifestou uma vez para fazer o quê? Para fazer uma coisa que as ditas igrejas não creem, que é para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E aí?
As igrejas querem isso? As igrejas creem que o pecado foi aniquilado ou chamam você de pecador dia e noite? Eles nem sabem o que é pecado, meu querido. Quando a Bíblia fala de pecado. Mas o versículo está dizendo, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Quando você mostra isso para um religioso, eles falam assim, não, mas a praça que estava com o gambá passou para o saravá, e veio o saci pererê que está criando a outra perna, e passou por lado de cá, e fica nesse mesmo, porque eles não sabem, eles não creem. São anti-bíblia. Será que vai demorar quanto tempo para as demais pessoas entenderem isso? Pelo amor de Deus! Eu sei, meu querido. Tem pessoas que não são eleitas, por isso não entendem. Outras pessoas estão com véu, por isso não entendem. Outras pessoas estão com Satanás no lombo e por isso que não entendem. Outras pessoas ainda vão entender. Eu entendo tudo isso. Mas o vídeo está sendo assim, só para você ver como é que é o negócio virado para o lado esquerdo, caminhando para o lado direito. Aí, olha só, capítulo 10, só no livro de Hebreus, o versículo 25. Vê se eles creem. O escritor vai aos hebreus, escreve para os hebreus, ó, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes de mostrando uns aos outros, o tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Eles creem nisso? O que o escritor está falando? O escritor está dizendo que os hebreus do primeiro século estavam vendo que o dia estava se aproximando, que é o dia da vinda de Cristo. Eles creem nisso? É claro que não. Olha o versículo 37. Eles creem nisso, ó. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. E aí? Era muito tempo ou pouco tempo? 2000 anos é pouco tempo? É, doutor? Porque o escritor está dizendo que faltava um pouquinho de tempo para a vinda de Cristo. E não iria tardar. Mas você não crê não, né, doutor? Não quer não, né? Ah, porque você quer enganar pessoas, né? Ah, mas mais milhares de pessoas não enganam mais. Saímos da gaiola, da maldição. Saímos dessa maldita religiosidade. Agora, olha, eu pulei isso aqui, mas eu vou voltar aqui também, não tem problema não. Vamos ver se é isso aqui que eu tô querendo mostrar. Ver se eles creem. Aí, ó. Eles creem nisso aí? Hebreus 2,14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Para quê? Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isso é o diabo. Você crê que o diabo foi aniquilado, bebê? Crê não, né? Não crê não, porque apesar de contas, sem o diabo não tem culto, sem o diabo não tem dízimo, sem o diabo não tem pessoas presas, sem o diabo não tem medo, sem o diabo não tem como você colocar as pessoas na rédea, não é isso, doutor, que eu estou dirigindo aos líderes? Não tem como, meu querido. Não crê, né? Mas a Bíblia está falando. E nós, do povo da graça, sabemos que diabo é esse aí. Nós sabemos. Eles... nem quero comentar. Então, eu dei um exemplo só no livro de Hebreus mostrando que as ditas igrejas, referindo o sistema religioso, não creem na Bíblia. Não é não só crer na Bíblia. A pessoa quando não crê numa coisa só isso, tá bom demais. Mas eles, além de não crer, eles usam a mesma, ou seja, a Bíblia, para ir contra Deus, contra Jesus, contra tudo que a Bíblia revela e manipula de tal maneira para mostrar que eles, provar que eles creem na Bíblia, que eles são crentes, que são servos do Deus Altíssimo, que são somebody love da Sambambaia, do Juca Tadeu e por aí vai. Aí, tá mostrado, tá aí, ó. Tá aí, é prova simples. Esse povo, meu querido, do sistema religioso. O sistema religioso não crê. Eu creio, olha só, que muitas pessoas ainda vão se despertar e sair dessa miséria, dessa prisão. Muitas pessoas receberão a luz do Evangelho. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza. E na próxima geração, o sistema religioso será enfraquecido. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que os nossos filhos hoje, assim, que tem 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, estão estudando, vão aprender a conjugar verbos, vão saber a questão de pronomes, vão saber quem falou para quem falou, vamos saber, por exemplo, Mateus 24, 34, ele vai saber, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Ou seja, vai ler, fala, mas esse negócio aqui não tem segredo, não, ai.
Uai, mas o meu tataravô disse, seu tataravô estava cego, meu irmão. O importante é que a luz chegou e agora, meu querido, vamos que vamos para cima deles com o evangelho e se eles gostarem, amém, que sejam libertos. Se não gostarem, sabe o que eles fazem? Comem pouco. E se comer pouco, já é bom que começa a ser liberto para coisar do lado de lá também, para você sair desse negócio aí. A questão é o seguinte, meu querido, fica fiel, tá bom? Você que está na graça, não deixe de anunciar o evangelho. Os piripaque vão vir. Eles vão piripaque, eles vão trique-traque, eles ficam endemoniados, eles ficam tudo. Mas mostra que o evangelho está acima. Jesus é o que reina. Jesus reina, sabia? Jesus reina. Pronto, acabou. Fui, um abraço, obrigado.